Um idoso com Alzheimer resgata um pitbull que estava sofrendo nas ruas, e o que o cachorro fez em seguida deixou todos em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Nelson contemplava o retrato amarelado na parede da sala, enquanto a chuva castigava os vidros da janela. Seus dedos trêmulos percorreram a moldura de madeira gasta, tentando recuperar a nitidez da memória, que, assim como a fotografia, começava a desbotar. Lourdes, murmurou, esforçando-se para fixar o nome em sua mente. Minha Lourdes. Aos 78 anos, Nelson Oliveira habitava uma casa modesta na Vila Esperança, um bairro tranquilo na periferia de Águas Claras, município do interior de Minas Gerais. O lugar mantinha aquela rotina típica de cidade pequena. Todos se conheciam pelo nome, as notícias corriam rápido e o tempo parecia fluir mais devagar. Depois que Lourdes partiu, 5 anos atrás, Nelson viu-se imerso num oceano de silêncio. Não era apenas a ausência da voz dela que o perturbava, mas também a gradativa perda de sua própria identidade. 3 anos antes, o diagnóstico de Alzheimer veio como uma sentença. Suas lembranças, sua essência, tudo estava sendo roubado aos poucos por um ladrão invisível. Tomei o remédio da manhã? Perguntou-se em voz alta, uma prática que adotara para tentar organizar os pensamentos. Dirigiu-se à cozinha e examinou o porta-comprimidos com os dias da semana. Terça-feira. Ou seria quarta? Que dia era mesmo hoje? Abriu a geladeira encontrando uma panela com feijão. Serviu-se de uma porção generosa, sem se lembrar que já havia almoçado 2 horas antes. A solidão e a confusão se misturavam num coquetel amargo que Nelson bebia todos os dias. Dona Carmen, vizinha da casa ao lado, costumava visitá-lo periodicamente para verificar seu bem-estar. Mas ele sabia que era um incômodo, sabia pelos olhares de pena que recebia. Nelson, o senhor precisa de ajuda, insistia ela. Talvez um asilo ou um acompanhante. Mas a ideia de abandonar aquela casa, onde cada canto guardava um fragmento de sua história com Lourdes, era insuportável. Aquelas paredes eram as últimas testemunhas de uma vida que ele não queria esquecer. O rádio antigo na sala transmitia uma música que evocava memórias longínquas. Nelson fechou os olhos, deixando-se transportar para um baile de décadas atrás, onde conhecera Lourdes. Ela com seu vestido azul celeste, ele com seu único terno bem passado. O cheiro de lavanda que emanava dos cabelos dela permanecia vívido em sua memória, mesmo quando outros detalhes importantes de sua vida diária se tornavam névoa. Aquela tarde, a chuva caía com mais intensidade, criando uma cortina d'água no quintal dos fundos. Nelson observava o temporal através da janela embaçada quando um som diferente chamou sua atenção. Um arranhar no portão da frente, insistente e desesperado. Inicialmente hesitou. Nos últimos anos desenvolvera certa desconfiança, consequência de algumas vezes em que se confundira e abrira a porta para estranhos. Mas algo naquele som soava urgente, quase um pedido de socorro. Com passos vacilantes, protegeu-se com um guarda-chuva velho e arrastou-se até o portão da frente. A chuva formava poças no quintal e molhava seus chinelos, deixando seus pés gelados. Ao se aproximar, viu através das grades enferrujadas um animal grande e encharcado. Um cachorro de pelagem marrom, com enormes cicatrizes no focinho e costelas evidentes sob a pele, sinais claros de negligência e possíveis maus-tratos. O animal olhou para Nelson com olhos profundos e escuros, sem demonstrar agressividade, apenas cansaço e fome. Por um momento, homem e animal se encararam em silêncio, unidos por algo que transcendia palavras. Talvez o reconhecimento mútuo da solidão. Você também está sozinho, não é? Murmurou Nelson, sentindo uma conexão imediata com aquele ser maltratado pela vida. Mesmo com a memória falhando, Nelson mantinha intacta a bondade que sempre o caracterizara. Sem pensar 2 vezes, destrancou o cadeado e abriu o portão. O cachorro não invadiu o espaço, permaneceu imóvel como se pedisse permissão. Vem, vamos sair dessa chuva. O animal o seguiu com cautela até a varanda. Nelson buscou uma toalha velha
e com cuidado começou a secar o pelo encharcado do visitante. O cachorro, inicialmente tenso, relaxou sob o toque gentil daquelas mãos enrugadas. "Você precisa comer algo", disse Nelson, dirigindo-se à cozinha. Improvisou uma refeição com restos de carne e arroz, colocando-a em uma tigela de plástico. O cão devorou tudo em segundos, evidenciando longos dias de fome. "Calma, rapaz, tem mais", sorriu Nelson, servindo outra porção. Enquanto observava o animal se alimentar, uma sensação estranha e reconfortante o invadiu. Há quanto tempo não se sentia necessário para alguém? Há quanto tempo não experimentava a satisfação de poder ajudar outra criatura? "Você precisa de um nome forte", refletiu analisando a estrutura robusta do pitbull, apesar do estado debilitado. "Zeus. Sim, você me parece um Zeus." O cachorro ergueu a cabeça ao ouvir o nome, como se o aprovasse instantaneamente. Seus olhos encontraram os de Nelson, com uma intensidade que fez o idoso sentir um calafrio. Era como se aquele animal compreendesse exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, quando as luzes se apagaram e o silêncio voltou a dominar a casa, Nelson não se sentiu sozinho pela primeira vez em anos. Zeus deitou-se ao pé de sua cama, vigilante, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. O que começara como um gesto de compaixão em uma tarde chuvosa estava prestes a transformar-se em algo muito mais profundo. O velho homem que perdia suas memórias dia após dia e o cão com cicatrizes do passado. 2 sobreviventes, 2 guerreiros feridos pela vida, unidos por circunstâncias que pareciam obra do destino. E enquanto Nelson adormecia, Zeus mantinha-se alerta, como se já soubesse que sua missão naquela casa ia muito além de encontrar abrigo. O destino havia traçado um encontro improvável, mas necessário para ambos. Uma oportunidade de cura mútua que nenhum dos dois poderia imaginar. A presença de Zeus na casa de Nelson provocou uma transformação quase imediata na rotina do idoso. Logo nas primeiras semanas, o silêncio opressor que dominava os cômodos foi substituído por um ritmo diferente. Os passos pesados do pitbull pelo corredor, o bater de sua cauda contra os móveis quando ficava animado, o som reconfortante de sua respiração durante as noites frias. Aos poucos, Nelson começou a organizar sua vida em função daquele novo companheiro. Acordava mais cedo para passear com Zeus no pequeno parque do bairro, onde os primeiros raios de sol coloriam o céu de Vila Esperança. Essas caminhadas matinais, ainda que curtas devido às limitações físicas do idoso, trouxeram de volta uma vitalidade que ele julgava perdida. "Bom dia, seu Nelson. Como vai o grandalhão?", perguntou Joaquim, o padeiro, enquanto varria a calçada em frente ao seu estabelecimento. "Zeus está me deixando mais forte que ele", respondeu Nelson com um sorriso, algo raro em seu rosto nos últimos anos. O cachorro, embora ainda apresentasse sinais físicos de seu passado difícil, recuperava-se visivelmente sob os cuidados do novo dono. Sua pelagem ganhava brilho, as costelas já não eram tão evidentes, e seus olhos transmitiam uma tranquilidade que contrastava com a desconfiança inicial. Nelson descobriu em Zeus muito mais que um simples animal de estimação. Havia ali uma inteligência quase sobrenatural, uma percepção aguçada, que o deixava perplexo. Quando o idoso esquecia de tomar seus medicamentos, o cachorro postava-se frente ao armário onde os remédios eram guardados, latindo suavemente até que Nelson entendesse a mensagem. "Como você sabe disso, hein?", perguntava intrigado, enquanto Zeus o observava com aquela atenção característica. Uma tarde, enquanto assistia seu programa de televisão favorito, Nelson sentiu-se subitamente desorientado. A confusão mental, sintoma frequente de sua doença, manifestou-se com intensidade. Ele olhou ao redor, sem reconhecer onde estava ou como havia chegado ali. O pânico começou a dominá-lo, acelerando seus batimentos cardíacos. Zeus, que descansava no tapete da sala, percebeu imediatamente a mudança. Aproximou-se, colocando a cabeça pesada sobre o joelho trêmulo do idoso. Aquele contato físico, o calor do animal, funcionou como uma âncora, trazendo Nelson de volta à realidade. O cachorro permaneceu ali, imóvel, até que a respiração do dono normalizasse. "Você me trouxe de volta, amigo", sussurrou Nelson,
acariciando a cabeça do animal com gratidão. Foi a primeira de muitas vezes em que Zeus demonstraria sua extraordinária sensibilidade ao estado mental do idoso. Como se pudesse detectar o início dos episódios de confusão antes mesmo que eles se manifestassem completamente, o cachorro desenvolveu um sistema próprio para lidar com as crises de Nelson. Quando percebia que o dono estava prestes a se perder em sua própria mente, Zeus buscava objetos familiares, geralmente o porta-retrato com a foto de Lourdes, e os levava até Nelson, como um lembrete silencioso de quem ele era e de sua história. Dona Carmen, a vizinha que antes demonstrava preocupação constante com a situação do idoso, observava fascinada a mudança na dinâmica daquela casa. É como se Deus tivesse mandado um enfermeiro de 4 patas para cuidar do Senhor, comentou ela certa vez enquanto visitava Nelson para levar uma de suas tortas de frango. Zeus não é só um enfermeiro, Carmen. Ele é meu amigo, respondeu o idoso com uma lucidez que há tempos não demonstrava. A notícia do velhinho do final da rua que havia adotado um pitbull espalhou-se rapidamente pela vizinhança. Inicialmente, houve certa apreensão. Afinal, a raça carregava estigmas e preconceitos. Alguns moradores chegaram a questionar se era seguro que um idoso em estado vulnerável convivesse com um animal daquele porte. Ricardo, o sobrinho de Nelson que morava na capital e raramente o visitava, telefonou alarmado quando soube da novidade. "Tchê, o senhor não pode cuidar nem de si mesmo. Como vai dar conta de um cachorro desse tamanho? E ainda mais um pitbull. Zeus cuida de mim mais do que eu dele." Foi a resposta simples e direta de Nelson, que encerrou a conversa sem dar espaço para mais questionamentos. A verdade é que, para a surpresa de todos, a dupla improvisada funcionava perfeitamente. Zeus rapidamente conquistou os céticos com seu comportamento exemplar durante os passeios pelo bairro. Sempre ao lado de Nelson, nunca puxando a coleira, mantendo-se atento a qualquer obstáculo que pudesse representar risco para o idoso. No mercadinho local, seu Jorge, o proprietário, inicialmente relutante em permitir a entrada do animal, cedeu após presenciar uma cena reveladora. Nelson, confuso entre os corredores, não conseguia lembrar o que tinha ido comprar. Antes que seu Jorge pudesse intervir, Zeus conduziu o dono suavemente até a seção de laticínios, parando exatamente frente ao leite, item que nunca faltava na lista de compras de Nelson. "Esse cachorro é um milagre, seu Nelson", comentou o comerciante impressionado. "Não, seu Jorge. Milagre é ele ter me escolhido. As semanas se transformaram em meses, e a relação entre homem e cão aprofundava-se de maneiras surpreendentes. Nelson, que antes precisava de lembretes escritos por toda a casa para executar tarefas básicas, agora contava com um sistema muito mais eficiente: os sinais de Zeus. O cachorro desenvolveu comportamentos específicos para diferentes situações. Um latido curto quando era hora de tomar os remédios, 2 latidos quando o fogão ficava aceso por esquecimento, arranhar suavemente a porta quando Nelson deixava a torneira aberta no banheiro. Para alguém que assistisse de fora, poderia parecer que o idoso havia treinado o animal com extraordinária competência. A realidade, porém, era exatamente o oposto. Zeus é quem havia aprendido a treinar Nelson, guiando-o através da névoa confusa de sua condição. O médico que acompanhava o progresso do Alzheimer ficou surpreso durante a consulta semestral. Embora a doença continuasse seu curso inevitável, a capacidade funcional de Nelson havia melhorado significativamente. "É o que mudou em sua rotina, seu Nelson?", perguntou o Dr. Paulo, analisando os resultados dos exames cognitivos. "Zeus", respondeu simplesmente o idoso com um sorriso orgulhoso. O médico, inicialmente cético, interessou-se pelo relato e pediu para incluir o animal na próxima consulta. Ao presenciar a interação entre os dois, não pôde negar a evidência. O cachorro funcionava como uma espécie de prótese cognitiva externa, compensando as falhas de memória e orientação do paciente. Existem estudos sobre animais de assistência para pacientes com demência, mas confesso que nunca vi um caso tão impressionante quanto o seu, admitiu o médico. Zeus não foi treinado para isso, correto? Ele aprendeu sozinho. Acho que entende o que acontece comigo melhor do que eu mesmo. Enquanto voltavam da consulta,
Caminhando lentamente pela calçada arborizada, Nelson sentiu uma profunda gratidão. Não era apenas uma questão de assistência prática. Zeus havia devolvido algo muito mais valioso: sua dignidade. Antes da chegada do cachorro, Nelson se via como um fardo, uma sombra do homem que fora um dia. Uma preocupação constante para os poucos que ainda se importavam com ele. Agora, com Zeus ao seu lado, redescobria a sensação de ser útil, de ter um propósito. O simples ato de cuidar do animal, mesmo com suas limitações, restaurava sua autoestima e afastava o sentimento de inutilidade que tanto o atormentava. "Somos dois sobreviventes, não é, companheiro?", murmurou para Zeus, enquanto observavam juntos o pôr do sol da varanda de casa. O pitbull apoiou a cabeça no colo do dono em um gesto que dispensava palavras. Naquele momento silencioso, homem e animal compartilhavam muito mais que um teto ou uma rotina. Compartilhavam a jornada de reconstrução de suas vidas, um ajudando o outro a superar os traumas do passado e as incertezas do futuro. O que nenhum dos dois poderia imaginar, entretanto, é que o vínculo formado naqueles meses seria colocado à prova de maneira dramática, revelando dimensões ainda mais profundas de sua extraordinária conexão. O inverno chegou trazendo consigo um frio cortante que se infiltrava pelas frestas das janelas da modesta casa de Nelson. As manhãs amanheciam cobertas por uma fina camada de geada, típica daquela região montanhosa de Minas Gerais. Para o idoso, esta sempre fora a estação mais difícil. O frio intensificava suas dores nas articulações e tornava a solidão ainda mais palpável. Mas este inverno era diferente. Zeus se encarregava de aquecer não apenas o ambiente, mas também o coração do velho homem. O pitbull desenvolvera o hábito de deitar-se aos pés de Nelson durante as noites mais frias, compartilhando seu calor corporal. Era como se compreendesse perfeitamente as necessidades do idoso, sem que uma única palavra precisasse ser dita. "Você parece ler minha mente, sabia?", comentou Nelson, enquanto tomavam o café da manhã na pequena cozinha. Zeus respondeu com um movimento de cabeça, quase humano em sua expressividade. Por vezes, Nelson tinha a impressão desconcertante de que o animal realmente entendia cada palavra, cada intenção, cada emoção não expressa. Dona Marieta, vizinha do outro lado da rua, tornou-se uma visitante frequente após conhecer a história da improvável dupla. Viúva como Nelson, encontrou nele um amigo com quem compartilhar memórias e preocupações. Era uma mulher robusta, de sorriso fácil e cabelos tingidos de vermelho vibrante, que contrastava com seus 75 anos. "Esse cachorro tem um dom, Nelson", afirmou ela, observando como Zeus se posicionava estrategicamente entre o idoso e qualquer obstáculo potencial durante seus passeios pelo quintal. "É como se ele enxergasse além do que nossos olhos podem ver. Às vezes tenho a mesma impressão, Marieta. Parece que ele sabe quando vou me sentir mal, antes mesmo que eu sinta qualquer coisa." A observação de Nelson não era mero exagero de um dono apaixonado por seu animal. Zeus havia desenvolvido a capacidade extraordinária de detectar alterações sutis na condição física e mental do idoso. Quando os episódios de confusão estavam prestes a ocorrer, o cachorro ficava visivelmente agitado, circundando Nelson, como se tentasse mantê-lo ancorado na realidade. Numa tarde particularmente fria, enquanto Nelson tentava organizar alguns documentos antigos, um lapso de memória mais intenso o atingiu. De repente, não reconheceu sua própria caligrafia nas cartas que segurava. Olhou ao redor, desorientado, sem compreender onde estava ou o que fazia ali. Zeus, que dormitava no canto da sala, levantou-se imediatamente. Aproximou-se de Nelson com passos deliberados e colocou entre os dedos trêmulos do idoso o porta-retrato com a foto de Lourdes, gesto que se tornara seu método preferido para reconectar o dono com sua própria história. "Lourdes", murmurou Nelson, fixando o olhar na imagem da esposa. A névoa da confusão começou a dissipar-se gradualmente. "Obrigado, amigo." O pitbull manteve-se ao seu lado pelo resto do dia, mais vigilante que o habitual, como se pressentisse que algo maior estava por vir. Na manhã seguinte, Nelson acordou sentindo uma pressão incômoda no peito. Nada alarmante,
apenas um desconforto vago que atribuiu ao clima úmido. Zeus, entretanto, mostrava-se inquieto. Recusou o café da manhã, comportamento inédito, e não se afastava do idoso nem por um segundo, seguindo-o como uma sombra pelos cômodos da casa. "O que foi, rapaz?" "Estou bem", assegurou Nelson, tentando acalmar o animal. Zeus respondia com gemidos baixos, quase imperceptíveis, olhando fixamente para o dono como se tentasse comunicar algo urgente. O dia transcorreu com essa tensão silenciosa. Nelson seguiu sua rotina habitual, embora o desconforto no peito persistisse, oscilando em intensidade. Telefonou para Ricardo, seu sobrinho, apenas para conversar, algo que raramente fazia. Foi uma conversa trivial sobre o tempo, política e as novidades da família, mas deixou no idoso uma sensação reconfortante de conexão. "Zeus não para de me olhar hoje. Parece preocupado", comentou Nelson durante a ligação. "O senhor está se sentindo bem, tio?" perguntou Ricardo, notando algo estranho no tom de voz do tio. "Só um pouquinho cansado. Esta idade não perdoa, meu filho." Ao anoitecer, Nelson sentou-se em sua poltrona favorita para assistir ao noticiário. Zeus posicionou-se exatamente à sua frente, os olhos escuros fixos nos do dono, em uma vigilância silenciosa que beirava o sobrenatural. "Vai ficar me encarando a noite toda, é?" brincou Nelson, afagando a cabeça do animal. Por volta das 10 horas, quando se preparava para dormir, o desconforto no peito intensificou-se abruptamente. Uma dor aguda, como se algo o esmagasse por dentro, fez Nelson dobrar-se sobre si mesmo, o fôlego escapando em arquejos curtos. Tentou alcançar o telefone na mesa de cabeceira, mas suas pernas fraquejaram. Caiu ao lado da cama, a consciência escapando aos poucos. Zeus compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Latiu furiosamente, tentando manter Nelson consciente, lambendo seu rosto em desespero. Quando percebeu que o idoso não respondia mais, o pitbull tomou uma decisão que só poderia ser descrita como um ato de raciocínio consciente. Com força impressionante, arremessou-se contra a janela do quarto que dava para o quintal lateral. O vidro se estilhaçou, cortando seu ombro e flanco, mas o animal não hesitou. Através da abertura, saltou para o exterior da casa e correu em direção à residência de Dona Marieta, a única pessoa próxima que poderia ajudar naquele momento. A vizinha preparava-se para dormir quando ouviu os latidos frenéticos e as arranhadas violentas em sua porta. Ao abri-la, deparou-se com Zeus ensanguentado, num estado de agitação que jamais havia presenciado. "Meu Deus, o que aconteceu?" exclamou alarmada. O pitbull agarrou a barra de sua camisola com os dentes, puxando-a na direção da rua, num convite inequívoco para segui-lo. Dona Marieta, compreendendo que algo grave ocorrera, não hesitou. Apenas pegou seu celular e seguiu o animal que, mancando devido aos ferimentos, guiou-a até a casa de Nelson. A porta estava destrancada como de costume. Zeus conduziu-a diretamente ao quarto, onde Nelson jazia inconsciente, a respiração quase imperceptível. "Nelson!" gritou ela, ajoelhando-se ao lado do amigo. Com mãos trêmulas, discou para a emergência. "Por favor, venham rápido. Acho que é um ataque cardíaco." Enquanto aguardavam a ambulância, Zeus mantinha-se ao lado do dono, lambendo suavemente sua mão inerte, como se tentasse infundir-lhe vida através daquele gesto de devoção. A equipe médica chegou em 15 minutos, um tempo recorde para aquela cidadezinha. Confirmaram o diagnóstico inicial. Nelson sofrera um infarto agudo do miocárdio. "A senhora o encontrou a tempo", disse um dos paramédicos, enquanto preparavam o idoso para o transporte. "Mais alguns minutos e provavelmente não haveria o que fazer." "Não fui eu quem o encontrou", corrigiu Dona Marieta, apontando para Zeus. "Foi ele quem me buscou." O paramédico olhou incrédulo para o pitbull ferido, que se recusava a afastar-se da maca onde Nelson estava sendo acomodado. "O cachorro quebrou a janela com o próprio corpo para sair e me buscar", explicou ela. "Nunca vi nada igual." As portas da ambulância se fecharam, levando Nelson para o hospital municipal. Dona Marieta tentou conter Zeus, que latia desesperadamente, querendo acompanhar o dono. "Ele não pode ir, amigo", explicou, abraçando o animal. "Mas vou cuidar dos seus ferimentos.
E amanhã iremos visitar o Nelson, prometo. Na sala de emergência, médicos lutavam para estabilizar o idoso. A equipe do pequeno hospital mobilizou-se completamente ao saber das circunstâncias extraordinárias daquele resgate. O cachorro dele quebrou a janela para buscar ajuda? Perguntou o Dr. Maurício, o cardiologista de plantão, enquanto examinava os resultados dos primeiros exames. Segundo a vizinha, sim. Não é a primeira vez que esse animal demonstra comportamento incomum. Aparentemente, ele funciona como uma espécie de cão de assistência não oficial para o paciente, que sofre de Alzheimer, explicou a enfermeira-chefe. A notícia do heroísmo de Zeus espalhou-se rapidamente pelo hospital e, em poucas horas, alcançou os ouvidos de Ricardo, que dirigia a toda velocidade da capital para Águas Claras. Enquanto isso, Dona Marieta cuidava dos ferimentos de Zeus com a ajuda de um veterinário local, chamado às pressas. O pitbull, normalmente dócil com estranhos, mostrava-se extremamente agitado, como se compreendesse a gravidade da situação de seu dono. Nunca atendi um animal com esse nível de conexão emocional, comentou o Dr. Eduardo, o veterinário, enquanto suturava os cortes profundos. É como se ele estivesse emocionalmente presente em 2 lugares ao mesmo tempo, aqui sentindo dor e no hospital, ao lado do dono. Zeus passou a noite na casa de Dona Marieta, mas mal tocou na comida oferecida. Mantinha-se atento a cada som, a cada movimento, como se esperasse notícias que não poderiam chegar. Sua lealdade transcendia o entendimento convencional do vínculo entre humanos e animais. No hospital, Nelson lutava pela vida, inconsciente das extraordinárias circunstâncias de seu resgate. A intervenção rápida da equipe médica e a qualidade do atendimento foram cruciais, mas todos sabiam que o verdadeiro herói daquela noite tinha 4 patas e um coração que parecia compreender o significado do amor incondicional. A sala de espera do Hospital Municipal de Águas Claras fervilhava com conversas em tom baixo sobre o incrível resgate na noite anterior. Funcionários, pacientes e visitantes compartilhavam versões cada vez mais elaboradas sobre o pitbull que salvara seu dono idoso. Ricardo Oliveira, sobrinho de Nelson, chegou ao hospital por volta das 6 da manhã, após dirigir a noite inteira. Suas feições demonstravam o cansaço da viagem e a preocupação com o estado do tio. Nos últimos anos, a relação entre eles havia se tornado distante. Não por falta de afeto, mas pela incapacidade de Ricardo em lidar com a deterioração mental do único parente próximo que lhe restava. Como ele está? Perguntou ansiosamente a enfermeira na recepção. O Sr. Nelson está estável, mas ainda em observação na UTI, respondeu ela, reconhecendo-o de visitas anteriores. O médico falará com você em breve. Enquanto aguardava, Ricardo foi abordado por um homem de meia idade vestindo jaleco branco, que se apresentou como Dr. Maurício, cardiologista responsável pelo caso. Seu tio teve muita sorte, explicou o médico após cumprimentá-lo. O infarto foi grave, mas conseguimos intervir a tempo. Se tivesse demorado mais 15 ou 20 minutos para receber atendimento, provavelmente não estaria mais conosco. Foi o cachorro, não foi? A enfermeira mencionou algo por telefone. Sim, uma história extraordinária, confirmou o médico com evidente admiração. O animal percebeu o que estava acontecendo e agiu com uma inteligência quase humana. Quebrou uma janela para sair da casa e foi buscar a vizinha. Se não fosse por ele, estaríamos tendo uma conversa muito diferente agora. Ricardo tentou assimilar aquela informação. Quando soubera que o tio havia adotado um pitbull, sua primeira reação foi de preocupação e até desaprovação. Como um idoso com Alzheimer poderia cuidar adequadamente de um animal daquele porte? A ironia da situação não lhe escapou. O cachorro que ele temia estar colocando o tio em risco havia, na verdade, salvado sua vida. Quando poderei vê-lo? Perguntou, sentindo o peso da culpa por ter estado ausente por tanto tempo. Em breve. Ele está sedado, mas estável. Prevemos uma recuperação lenta, considerando a idade e condição prévia, mas as perspectivas são surpreendentemente boas. Enquanto Ricardo absorvia essas informações, a porta do hospital se abriu, revelando Dona Marieta acompanhada por Zeus. O pitbull, com curativos visíveis no flanco e ombro,
entrou cautelosamente no ambiente desconhecido, farejando o ar como se procurasse o cheiro familiar de Nelson. Os seguranças não queriam deixá-lo entrar, mas fiz questão, explicou Dona Marieta, aproximando-se de Ricardo. Este herói merece estar aqui mais do que qualquer um de nós. Ricardo olhou para Zeus com uma mistura de gratidão e espanto. O animal que ele imaginava como uma ameaça parecia exausto e preocupado, seus olhos escuros percorrendo o ambiente em busca do dono ausente. Você deve ser o sobrinho, continuou a senhora, estendendo a mão. Sou Marieta, vizinha do Nelson. Foi a mim que Zeus procurou quando seu tio... Quando aconteceu? Ricardo apertou a mão da mulher, sentindo uma onda de emoção sufocá-lo. Ajoelhou-se diante do pitbull e, com cuidado para não tocar em seus ferimentos, acariciou sua cabeça. Obrigado por salvar meu tio, sussurrou, a voz embargada pela emoção. Zeus manteve-se imóvel, aceitando o carinho, mas seu foco permanecia nas portas que levavam ao interior do hospital, como se compreendesse que Nelson estava ali, além daquela barreira. Ele está assim desde ontem à noite, comentou Dona Marieta. Mal comeu, não dormiu. É como se soubesse exatamente o que aconteceu. Uma enfermeira aproximou-se do grupo, observando Zeus com curiosidade. Vocês devem ser os familiares do seu Nelson. O Dr. Maurício pediu para avisá-los que podem vê-lo agora, mas apenas por 5 minutos. Ele ainda está na UTI. E quanto ao cachorro? Perguntou Dona Marieta, indicando Zeus. Ele é praticamente família. A enfermeira hesitou, claramente dividida entre as regras do hospital e a história extraordinária que já circulava entre os funcionários. Animais não são permitidos na UTI, mas olhou ao redor, certificando-se de que nenhum superior estava por perto. Talvez possamos fazer uma exceção muito breve. Afinal, pelo que ouvi, todos devemos a esse animal uma grande dívida. Guiados pela enfermeira, Ricardo e Dona Marieta, com Zeus entre eles, percorreram os corredores silenciosos do hospital. Pacientes e funcionários observavam com espanto a passagem inusitada daquele grupo. Alguns até aplaudiram discretamente, já familiarizados com a história do resgate. Na entrada da UTI, a enfermeira pediu que aguardassem enquanto preparava a equipe para a visita excepcional. Zeus, sentindo a proximidade de Nelson, ficou visivelmente agitado, embora mantivesse um comportamento disciplinado. Nunca vi um cachorro assim, comentou Ricardo, impressionado com o autocontrole do animal, apesar de sua evidente ansiedade. Segundo Nelson, Zeus teve uma vida difícil antes de encontrá-lo, explicou Dona Marieta. Acredito que animais que sofreram desenvolvem uma espécie de sabedoria, uma compreensão mais profunda sobre a dor e o sofrimento. Quando finalmente receberam autorização para entrar, depararam-se com a figura frágil de Nelson, conectada a diversos aparelhos de monitoramento. Sua pele pálida contrastava com os lençóis brancos, e a máscara de oxigênio cobria parte de seu rosto. Parecia diminuído, vulnerável de uma maneira que apertou o coração de Ricardo. Zeus, ao ver seu dono naquele estado, aproximou-se cautelosamente da cama. Com delicadeza impressionante para um animal daquele porte, posicionou sua cabeça próxima à mão inerte de Nelson, sem tocar em nenhum dos tubos ou fios ao redor. Foi então que aconteceu algo que os presentes jamais esqueceriam. Os dedos de Nelson, até então imóveis, moveram-se ligeiramente, como se procurassem o contato familiar com seu amigo. Seus olhos permaneceram fechados, mas a máquina que monitorava seus batimentos cardíacos registrou uma leve aceleração. Ele sente a presença do cachorro, sussurrou a enfermeira emocionada. Isso é extraordinário. Dona Marieta enxugou uma lágrima discreta, enquanto Ricardo observava, maravilhado, aquela conexão que transcendia a compreensão convencional. Por alguns minutos, o tempo pareceu suspender-se naquela sala, onde o vínculo entre homem e animal manifestava-se de forma quase mágica. A visita foi interrompida pela chegada de uma assistente social do hospital que se apresentou como Clara Mendes. Peço desculpas pela intromissão, mas precisamos discutir os próximos passos quando o Sr. Nelson receber alta, explicou ela, enquanto conduzia Ricardo e Dona Marieta para uma pequena sala de reuniões, deixando Zeus aos cuidados da enfermeira. Alta? Mas ele acabou de chegar, protestou Ricardo, surpreso.
Estamos planejando para o futuro, esclareceu Clara. Seu tio precisará de cuidados especiais após a recuperação inicial, considerando tanto o infarto quanto a condição de Alzheimer pré-existente. O hospital tem um protocolo para estes casos. A conversa que se seguiu deixou Ricardo profundamente desconfortável. Clara, embora gentil, foi direta ao questionar a capacidade de Nelson de viver sozinho após o incidente. Temos que considerar uma instituição especializada, sugeriu ela. Seu tio agora tem 2 condições graves que requerem supervisão constante. Ele tem os Zeus, interveio Dona Marieta, com firmeza surpreendente em sua voz idosa. Aquele cachorro cuida dele melhor que muito profissional que conheço. Clara sorriu com educada condescendência. Compreendo o apego emocional, mas devemos ser realistas. Um animal, por mais inteligente que seja, não substitui o cuidado médico profissional. Ricardo encontrava-se em uma encruzilhada emocional. A culpa por ter estado ausente misturava-se ao reconhecimento de suas próprias limitações. Não poderia deixar seu emprego na capital para cuidar do tio em tempo integral. Por outro lado, a ideia de interná-lo em uma instituição parecia uma traição imperdoável, especialmente depois de testemunhar o vínculo extraordinário entre Nelson e Zeus. Preciso de tempo para pensar, concluiu evasivamente. Ao saírem da reunião, encontraram uma pequena comoção junto à recepção do hospital. Uma equipe de reportagem do jornal local havia chegado, atraída pela história do Pitbull herói. Zeus, agora cercado por câmeras e microfones, mantinha-se impassível, como se toda aquela atenção fosse irrelevante diante de sua única preocupação, o bem-estar de Nelson. Esse é o famoso Zeus? Perguntou a repórter, aproximando-se de Ricardo e Dona Marieta. Podemos fazer algumas perguntas sobre o resgate? Antes que pudessem responder, um homem de uniforme oficial aproximou-se, identificando-se como representante do Centro de Controle de Zoonoses Municipal. Precisamos verificar a documentação deste animal, declarou ele com tom burocrático. Recebemos informações de que pode ser um cão fugitivo de nossas instalações. A declaração caiu como uma bomba sobre o grupo. Zeus, aparentemente alheio à discussão sobre seu destino, mantinha os olhos fixos nas portas que levavam à UTI onde Nelson repousava. Do que está falando? Questionou Ricardo confuso. Este cachorro pertence ao meu tio há meses. Temos registro de um pitbull com características semelhantes que foi resgatado de uma situação de maus tratos no ano passado, explicou o funcionário, consultando uma prancheta. Era mantido em rinhas clandestinas. Fugiu do abrigo antes de ser adotado oficialmente. Dona Marieta colocou-se protetoramente ao lado de Zeus, como uma avó defendendo um neto. Pois agora ele tem um lar e um dono que precisa dele, afirmou categórica. O funcionário, entretanto, manteve-se inflexível. Sem documentação adequada, precisaremos levá-lo para a avaliação. É o procedimento padrão. A situação rapidamente se transformou em um impasse. De um lado, a burocracia inflexível, de outro, a evidente injustiça de separar Zeus de Nelson, justamente quando o vínculo entre eles provara-se literalmente vital. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, tomou uma decisão impulsiva que surpreendeu a si mesmo. Zeus não vai a lugar nenhum, declarou, posicionando-se entre o animal e o funcionário. Meu tio está lutando pela vida graças a este cachorro. Qualquer questão burocrática pode ser resolvida depois que ele se recuperar. O funcionário hesitou, desarmado pela determinação de Ricardo e pela presença da imprensa, que agora registrava atentamente o confronto. A história do Pitbull herói ganhava um novo capítulo dramático diante das câmeras. Posso dar um prazo de 72 horas para a regularização, concedeu finalmente. Mas precisaremos de documentação completa após esse período. Quando o funcionário se afastou, Ricardo voltou-se para Dona Marieta, a adrenalina ainda correndo em suas veias após o confronto. O que sabemos realmente sobre o passado de Zeus? Perguntou, acariciando pensativamente a cabeça do animal. Apenas o que Nelson me contou, que o encontrou numa tarde chuvosa, magro e ferido. As cicatrizes no focinho sempre sugeriram uma história triste. Ricardo olhou para Zeus com novos olhos, imaginando os horrores que aquele animal provavelmente havia enfrentado antes de encontrar seu tio.
Um sobrevivente de rinhas, resgatado apenas para fugir novamente, até finalmente encontrar um porto seguro com um idoso solitário que lutava contra o esquecimento. Havia algo profundamente simbólico naquela união improvisada. Duas almas feridas que juntas haviam encontrado força para superar seus traumas individuais. Naquele momento, enquanto observava Zeus ainda vigilante, esperando pacientemente para reencontrar Nelson, Ricardo compreendeu que sua decisão já estava tomada. Não permitiria que separassem aquela dupla extraordinária, nem por burocracia nem por conveniência. Os dias que se seguiram no Hospital Municipal de Águas Claras foram marcados por uma rotina incomum. Zeus tornou-se uma presença quase oficial nos corredores, graças à intervenção do Dr. Maurício, que emitiu uma autorização especial para visitas regulares do animal. O médico, impressionado com a melhora nos sinais vitais de Nelson durante esses encontros, defendeu a presença do Pitbull como parte do tratamento. É terapia assistida por animais não convencional, explicou ele à equipe que inicialmente resistia à ideia. E está funcionando melhor que alguns dos nossos medicamentos. A história do resgate, ampliada pela mídia local e depois repercutida em canais nacionais, transformou Zeus em uma celebridade. Cartas e presentes para o Pitbull herói começaram a chegar ao hospital, muitas acompanhadas de relatos emocionados de outros tutores de animais. Ricardo, que originalmente planejara ficar apenas 2 dias, estendeu sua estadia indefinidamente. Instalou-se na casa do tio com Zeus, assumindo temporariamente a responsabilidade por ambos. Nesse processo, descobriu facetas do animal que apenas confirmavam sua extraordinária natureza. Ele segue uma rotina rigorosa, comentou com Dona Marieta durante um café da manhã improvisado na cozinha de Nelson. Às 7 horas, para na frente do armário de remédios e não sai até que eu abra. É como se soubesse exatamente o horário em que meu tio tomava cada comprimido. A vizinha sorriu, assentindo. Eles desenvolveram uma linguagem própria. Zeus compreende coisas que nem nós humanos percebemos às vezes. Enquanto isso, no hospital, Nelson recuperava-se gradualmente. Após uma semana na UTI, foi transferido para um quarto comum, onde suas visitas podiam ser mais frequentes e prolongadas. Zeus era o primeiro a entrar e o último a sair, mantendo-se deitado pacientemente ao lado da cama durante horas, como se montasse guarda contra qualquer ameaça invisível. Os médicos observavam fascinados a interação entre os dois. Nelson, mesmo nos momentos de maior confusão mental causados pelo Alzheimer, reconhecia Zeus instantaneamente. O animal funcionava como uma âncora que o mantinha conectado com a realidade, mesmo quando outros rostos familiares se transformavam em estranhos durante os episódios mais severos da doença. É incrível como a comunicação entre eles transcende palavras, comentou a neurologista doutora Cecília, que passara a acompanhar o caso por interesse científico. Há estudos sobre animais de assistência para pacientes com demência, mas este caso é particularmente notável pela ausência de treinamento formal. Em uma tarde particularmente significativa, quando Nelson já demonstrava sinais consistentes de recuperação física, Ricardo encontrou Clara, a assistente social, novamente nos corredores do hospital. Senhor Oliveira, precisamos retomar nossa conversa sobre os planos pós-alta, lembrou ela, com a mesma gentileza profissional de antes. Seu tio provavelmente receberá alta na próxima semana. Ricardo assentiu, conduzindo-a até um banco no jardim interno do hospital, onde poderiam conversar com mais privacidade. Durante aqueles dias, havia refletido profundamente sobre suas opções e responsabilidades. Conversei com meu chefe e consegui um acordo para trabalhar remotamente por um período, começou ele, surpreendendo a assistente social. Vou ficar com meu tio por pelo menos 3 meses para ajudá-lo nessa transição. Clara anotou a informação, claramente aprovando a decisão. Isso é excelente, mas devemos considerar o longo prazo também. O quadro de Alzheimer continuará progredindo, independentemente da recuperação cardíaca. Estou ciente disso, respondeu Ricardo, com uma serenidade que não sentia realmente. A verdade é que o futuro o aterrorizava, mas algo havia mudado fundamentalmente em sua perspectiva desde que testemunhara o vínculo entre seu tio e Zeus. Mas também vi algo que me fez repensar muito do que consideramos cuidado adequado.
Explicou à assistente social como Zeus havia desenvolvido por conta própria um sistema de assistência notavelmente eficaz para as limitações específicas de Nelson. Como o cachorro o alertava sobre medicações, prevenia acidentes domésticos e até ajudava a orientá-lo durante episódios de confusão. Não estou sugerindo que um animal substitua cuidados médicos, esclareceu, antecipando-se às objeções dela. Mas acredito que preservar esse vínculo é crucial para o bem-estar emocional e até físico do meu tio. Clara ouviu atentamente, seu ceticismo inicial dando lugar a uma curiosidade genuína. Sabe, Ricardo, em 15 anos de serviço social, aprendi que às vezes as soluções mais eficazes não estão nos manuais, refletiu ela. O que você está descrevendo é uma forma de suporte que nenhuma instituição poderia replicar. Enquanto conversavam, foram interrompidos por Dona Marieta, que trazia notícias importantes. O representante das zoonoses voltou, anunciou ela, visivelmente agitada. Está com documentos oficiais para levar Zeus. Ricardo levantou-se imediatamente, a ansiedade tomando conta de seu rosto. Onde ele está? Na recepção. Consegui convencê-lo a esperar alguns minutos, dizendo que você estava em reunião com os médicos. Clara, testemunhando a situação, surpreendeu ambos ao intervir. O que exatamente ele alega? Como assistente social, posso ajudar a mediar essa situação. Juntos dirigiram-se à recepção, onde um funcionário diferente do anterior aguardava com uma pasta de documentos e uma guia de apreensão. Senhor Oliveira? Perguntou ele ao ver Ricardo aproximar-se. Estou aqui para recolher o animal conhecido como Zeus. Temos confirmação de que se trata de um espécime resgatado de rinhas ilegais que fugiu do abrigo municipal há aproximadamente 8 meses. Ricardo manteve a compostura, embora sentisse o coração acelerar. Entendo sua posição, mas há circunstâncias extraordinárias neste caso. Começou escolhendo cuidadosamente as palavras. Este animal salvou a vida de um paciente e faz parte de seu tratamento contínuo. Temos até autorização médica para sua presença no hospital. O funcionário parecia preparado para esse argumento. Lamentamos a situação, mas existem protocolos. O animal precisa passar por avaliação comportamental, especialmente considerando seu histórico. Cães resgatados de rinhas frequentemente apresentam traumas que podem se manifestar como agressividade inesperada. Clara deu um passo à frente, apresentando-se oficialmente. Como assistente social responsável pelo caso, preciso informar que qualquer alteração abrupta no ambiente terapêutico do paciente Nelson Oliveira pode comprometer significativamente sua recuperação, declarou ela, com autoridade profissional que surpreendeu Ricardo. Solicito formalmente um prazo de 30 dias para adequação, durante o qual o animal permanecerá integrado ao tratamento, sob supervisão médica. O funcionário hesitou, claramente não esperando encontrar resistência institucional. Não temos precedentes para esse tipo de situação. Então criaremos um, concluiu Clara com firmeza. Sugiro agendarmos uma reunião com representantes do hospital, das zoonoses e da família, para encontrarmos uma solução que respeite tanto os protocolos quanto o bem-estar do paciente. Após negociações tensas, chegaram a um acordo temporário. Zeus permaneceria com Ricardo por 30 dias, durante os quais passaria por avaliações comportamentais realizadas por profissionais indicados pelas zoonoses, sem necessidade de deixar o convívio de Nelson. Quando o funcionário finalmente se retirou, Ricardo voltou-se para Clara, genuinamente emocionado. Por que fez isso? Perguntou, intrigado com a mudança de postura da assistente social. Porque parte do meu trabalho é reconhecer quando o sistema precisa se adaptar às necessidades humanas, e não o contrário, respondeu ela com um sorriso discreto. Além disso, acho que qualquer um pode ver que separar aqueles dois seria uma crueldade desnecessária. Nos dias que se seguiram, a rotina de visitas continuou. Nelson progredia consistentemente, não apenas em sua recuperação cardíaca, mas também demonstrando maior estabilidade nos episódios de confusão mental. A presença regular de Zeus parecia ter um efeito estabilizador sobre sua cognição. É como se o cachorro fosse uma extensão da sua memória,
observou o Dr. Paulo, neurologista que acompanhava o quadro de Alzheimer há anos. Em momentos de desorientação, Zeus funciona como um guia que o traz de volta. Nunca presenciei nada semelhante. Entre as muitas visitas que Nelson recebeu durante sua internação, uma em particular revelou-se especialmente significativa. Clarice Mendonça, veterinária e coordenadora de um programa de reabilitação de animais resgatados de maus tratos, apareceu no hospital após ler sobre a história nos jornais. Acredito que conheço a história pregressa dos Zeus, explicou ela após apresentar-se a Ricardo e Dona Marieta. Segundo Clarice, Zeus havia sido apreendido em uma operação policial que desmantelou um esquema de rinhas na região metropolitana. Diferentemente da maioria dos cães resgatados dessas situações, que apresentavam agressividade extrema, Zeus demonstrava um comportamento atípico. Ele nunca atacava os outros cães, mesmo quando provocado. Os criminosos o mantinham como sparring, um cão usado apenas para treinar os outros, justamente por sua resistência em lutar, continuou ela. Isso é extremamente raro. Normalmente, esses animais são condicionados à violência ou eliminados se não correspondem às expectativas. Ricardo ouvia fascinado aquela história que ajudava a explicar o caráter excepcional do animal. Após o resgate, ele ficou conosco por aproximadamente 4 meses. Demonstrava uma inteligência fora do comum, aprendia comandos com facilidade impressionante. Estávamos preparando-o para adoção quando ele simplesmente desapareceu do abrigo. Acreditamos que alguém tenha deixado um portão aberto acidentalmente. E agora ele está no centro de uma disputa burocrática, comentou Ricardo com certa amargura. Clarice sorriu, surpreendendo-o. Na verdade, vim aqui para ajudar a resolver essa situação, declarou. Como coordenadora do programa, posso atestar oficialmente que Zeus passou por todos os protocolos de reabilitação comportamental durante sua estadia no abrigo. Com essa documentação e minha avaliação atual, podemos regularizar sua situação sem necessidade de removê-lo da família. A notícia trouxe alívio imenso a todos os envolvidos. Mais do que isso, o depoimento de Clarice ajudava a completar o quebra-cabeça que era a história de Zeus. Um cão que, mesmo submetido a condições desumanas, mantivera intacta sua natureza gentil, que fugira de um abrigo onde estava seguro para, eventualmente, encontrar seu verdadeiro propósito ao lado de um idoso que lutava contra o esquecimento. Havia algo quase místico naquela sequência de eventos, como se uma força invisível tivesse guiado cada passo daquela jornada improvável. Na manhã anterior à alta hospitalar de Nelson, Ricardo encontrou-se com Clarice novamente, desta vez para formalizar a documentação de Zeus. Seu tio e Zeus são um exemplo do que chamamos de mutualismo interespecífico, explicou a veterinária, enquanto preenchiam os formulários. Uma relação onde duas espécies diferentes beneficiam-se mutuamente para sobreviver. É algo que vemos na natureza, mas raramente com esta profundidade entre humanos e animais. Ricardo assentiu, refletindo sobre como sua própria perspectiva havia mudado nas últimas semanas. Sabe, eu sempre fui uma pessoa prática, cética. Vim para cá pensando que precisaria resolver o problema do meu tio. Agora percebo que estava enxergando tudo pela lente errada. Clarice sorriu, compreensiva. Às vezes precisamos reaprender a olhar o mundo através dos olhos daqueles que amamos. Seu tio e Zeus enxergam algo um no outro que transcende nossas categorias convencionais. No fim daquela tarde, quando Zeus fez sua visita habitual a Nelson, algo extraordinário aconteceu. O idoso, mais lúcido do que estivera em semanas, olhou nos olhos do animal e disse palavras que Ricardo jamais esqueceria. Você me trouxe de volta, amigo. Agora é minha vez de fazer o mesmo por você. Era como se naquele momento de clareza, Nelson compreendesse perfeitamente a simetria poética de sua relação com Zeus. 2 sobreviventes, 2 guerreiros que haviam encontrado, um no outro, a força necessária para confrontar seus demônios particulares. Ricardo observava em silêncio aquela cena, ciente de que estava testemunhando algo que desafiava explicações convencionais. A comunicação entre seu tio e Zeus parecia ocorrer em um plano que transcendia palavras. Uma linguagem feita de olhares,
gestos sutis e uma compreensão mútua profunda que fazia qualquer diálogo verbal parecer superficial em comparação. O retorno de Nelson para casa foi celebrado com uma pequena recepção organizada por Dona Marieta, que reuniu vizinhos e amigos do bairro. A modesta sala de estar da casa na Vila Esperança, geralmente silenciosa, encheu-se de vozes animadas e risadas calorosas. Zeus, sempre vigilante, mantinha-se ao lado de Nelson, aceitando com dignidade os afagos e elogios que recebia dos visitantes. "Nunca pensei que veria tanta gente nesta casa novamente", comentou Nelson com Ricardo, enquanto observava a sala cheia. "Desde que Lourdes partiu, este lugar ficou tão vazio." A emoção transparecia em sua voz frágil. O hospital havia devolvido um Nelson fisicamente mais debilitado, que precisava de uma bengala para se locomover e cansava-se com facilidade. No entanto, algo em seu olhar havia mudado. Uma centelha de vida que Ricardo não via há anos. "Sempre teve gente torcendo por você, tio", respondeu, apoiando a mão no ombro do idoso. "Só precisávamos de um herói de 4 patas para nos lembrar disso." Zeus, ao ouvir a menção indireta, ergueu as orelhas e olhou para os dois, como se compreendesse que falavam dele. A celebração durou apenas o suficiente para não cansar Nelson. Quando o último convidado se despediu, restavam na casa apenas o idoso, Ricardo, Dona Marieta e Clara, a assistente social que se tornara amiga da família durante o processo. "Bem, chegou a hora de discutirmos os arranjos práticos", começou Clara, assumindo seu papel profissional, ainda que com tom afetuoso. Nos dias que se seguiram à volta para casa, uma nova rotina começou a estabelecer-se. Ricardo, trabalhando remotamente, transformou o antigo quarto de hóspedes em um escritório improvisado. Contrataram uma enfermeira, Dona Jurema, para auxiliar nos cuidados mais específicos durante algumas horas do dia. A princípio, Zeus mostrou-se desconfiado com a presença da enfermeira. Observava cada movimento dela com atenção, especialmente quando se aproximava de Nelson com medicamentos ou aparelhos. "Ele está só checando se você sabe o que está fazendo", brincou Nelson, notando a tensão. Jurema, uma senhora de meia idade com vasta experiência em cuidados geriátricos, logo conquistou a confiança do animal. "Nunca vi um cachorro que entende tanto de rotina médica", comentou ela após algumas semanas, impressionada como Zeus sempre aparecia minutos antes do horário dos medicamentos, como se tivesse um relógio interno. Com o passar dos meses, o arranjo que inicialmente fora planejado como temporário ganhou contornos permanentes. Ricardo, que sempre vira a cidade pequena como um lugar do qual precisava escapar, redescobriu o valor da comunidade e da simplicidade. Seu trabalho remoto permitia visitas frequentes à capital para reuniões, mas Águas Claras gradualmente se tornava seu lar. A casa passou por pequenas reformas para acomodar as novas necessidades de Nelson. Barras de apoio foram instaladas no banheiro. A escada que levava ao quintal dos fundos foi substituída por uma rampa suave e um sistema de alarme médico foi implementado para emergências. Zeus, como sempre, adaptou-se rapidamente às mudanças, incorporando os novos elementos à sua vigilância constante. Parecia compreender o propósito de cada alteração, frequentemente guiando Nelson para utilizar os novos suportes quando o percebia instável. O relacionamento entre o idoso e o pitbull continuava a intrigar todos ao redor. Clarice, a veterinária, passou a visitar regularmente a casa, não apenas para acompanhar a saúde de Zeus, mas também por interesse científico naquela conexão extraordinária. "Estou documentando o caso de vocês para um estudo sobre comunicação interespecífica", explicou ela durante uma das visitas. A maneira como Zeus antecipa as necessidades do Nelson, especialmente relacionadas aos sintomas do Alzheimer, é revolucionária. Nelson sorriu, orgulhoso como um pai cujo filho mostra talentos excepcionais. Ele é especial, sempre soube desde o primeiro dia. A doença de Nelson, entretanto, seguia seu curso inexorável. Embora a qualidade de vida tivesse melhorado significativamente graças aos cuidados médicos adequados e à presença constante de Zeus, os episódios de confusão tornavam-se gradualmente mais frequentes e prolongados. Em uma manhã de primavera, quase um ano após o infarto,
Nelson acordou sem reconhecer seu próprio quarto. O pânico tomou conta dele quando não conseguiu identificar onde estava ou como havia chegado ali. Lourdes, chamou, a voz trêmula de medo. Onde você está? Zeus, que dormia ao pé da cama, percebeu imediatamente a mudança. Com movimentos deliberados, pegou o porta-retrato na mesa de cabeceira e o trouxe para Nelson, colocando-o em seu colo. A foto de Lourdes, um pouco mais desbotada pelo tempo, ainda tinha o poder de acalmar Nelson. Ele a fitou longamente, as lágrimas escorrendo silenciosas. Obrigado, amigo, sussurrou para Zeus, enquanto acariciava sua cabeça. Você sempre me traz de volta. Aquela cena que Ricardo presenciou da porta do quarto capturava perfeitamente a essência da relação entre os dois. Zeus não podia impedir o avanço da doença, mas oferecia algo igualmente valioso: dignidade e conexão, mesmo nos momentos mais difíceis. Nas semanas seguintes, Nelson passou a frequentar um centro-dia para idosos com demência, onde participava de atividades terapêuticas durante algumas horas. A princípio, resistiu à ideia, mas logo descobriu o prazer de compartilhar histórias e experiências com outros em situação semelhante. Zeus, surpreendentemente, foi incluído no programa após uma avaliação rigorosa. O centro, inspirado pela história amplamente divulgada na mídia, decidiu implementar um projeto piloto que permitia a presença de animais de assistência, mesmo sem certificação formal. Seu cachorro está revolucionando nosso conceito de terapia assistida, comentou a coordenadora do centro, doutora Helena, após observar como Zeus interagia não apenas com Nelson, mas também com outros idosos. Ele parece ter uma sensibilidade natural para identificar quem precisa de atenção. De fato, Zeus rapidamente tornou-se querido por todos no centro. Aproximava-se gentilmente de pacientes em momentos de agitação, oferecendo uma presença calma que frequentemente conseguia o que intervenções humanas não alcançavam. Um dia, Clarice trouxe uma proposta que surpreendeu a todos. O trabalho que Zeus faz intuitivamente poderia beneficiar muitas pessoas, explicou ela durante um café na varanda da casa. Estamos desenvolvendo um programa de treinamento baseado nas habilidades que ele demonstra naturalmente. Com sua permissão, gostaríamos de documentar mais detalhadamente a interação dele com Nelson. A proposta resultou em um pequeno documentário que, inicialmente planejado como material educativo para profissionais, acabou ganhando reconhecimento em festivais regionais. O Homem que Esquecia e o Cão que Lembrava contava a história de Nelson e Zeus com sensibilidade e profundidade, que tocaram corações muito além de Águas Claras. Cartas começaram a chegar de todo o país, muitas de famílias que enfrentavam o Alzheimer e encontravam esperança na história de Nelson e Zeus. Algumas incluíam fotos de animais de estimação que haviam sido adotados após assistirem ao documentário, inspirados pela possibilidade de conexões transformadoras. Nelson, em seus momentos de lucidez, maravilhava-se com o impacto que sua história havia causado. Quem diria que um velho esquecido e um cachorro abandonado pudessem ensinar algo a tanta gente? Comentou enquanto lia algumas das cartas com a ajuda de Ricardo. O tempo, entretanto, seguia seu fluxo implacável. 2 anos após o infarto, os médicos identificaram sinais de que o coração de Nelson começava a falhar novamente. As opções de tratamento, considerando sua idade avançada e condição geral, eram limitadas. O importante agora é garantir qualidade de vida e conforto, explicou o Dr. Maurício durante uma consulta de acompanhamento. Vamos ajustar os medicamentos para controlar os sintomas, mas precisamos ser realistas sobre as expectativas. Ricardo recebeu a notícia com uma mistura de tristeza e aceitação. Nos últimos 2 anos, havia reconstruído sua relação com o tio, recuperando o tempo perdido através de conversas, refeições compartilhadas e momentos simples de conexão. A perspectiva de perdê-lo doía profundamente, mas havia também gratidão pelo tempo extra que Zeus proporcionara. Nelson, curiosamente, parecia mais em paz que todos ao seu redor. Em um de seus dias bons, quando a mente estava clara como raramente acontecia nessa fase da doença, chamou Ricardo para uma conversa no jardim. Quero que você prometa algo, começou ele, enquanto observava Zeus brincar com um passarinho que pousara na cerca.
Qualquer coisa, tio. Quando eu partir, cuide dos Zeus. Não o deixe ir para um abrigo ou com estranhos. Ele não é apenas um cachorro, você sabe disso. Ricardo engoliu em seco, sentindo a emoção apertar sua garganta. Eu prometo. Ele é família agora. Nelson sorriu satisfeito. Ele me deu 2 anos que eu não teria. 2 anos bons, Ricardo. E também trouxe você de volta à minha vida. Alguns diriam que foi coincidência, mas eu sei que foi mais que isso. Aquela conversa ficaria gravada na memória de Ricardo. Nas semanas seguintes, quando o estado de Nelson deteriorou rapidamente, exigindo internação hospitalar, aquelas palavras ecoavam em sua mente como um testamento. Zeus, mais uma vez, recebeu permissão especial para visitar Nelson no hospital. Os médicos e enfermeiros, muitos dos quais haviam acompanhado a história desde o início, facilitavam esses encontros sempre que possível. Em uma tarde dourada de final de verão, enquanto raios de sol atravessavam as persianas do quarto de hospital, Nelson teve seu momento de despedida com Zeus. O Pitbull, como se compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo, deitou a cabeça no peito do idoso com uma delicadeza comovente. Você foi o melhor amigo que um homem poderia ter, sussurrou Nelson, acariciando as orelhas do animal. Obrigado por me salvar de tantas maneiras diferentes. 2 dias depois, cercado por Ricardo, Dona Marieta e outros amigos que fizera nos últimos anos, Nelson deixou este mundo pacificamente. Zeus, que estivera inquieto em casa durante todo o dia, pareceu sentir o momento exato, soltando um uivo baixo e profundo que arrepiou a todos que o ouviram. O funeral foi simples, mas bem atendido. Rostos que Ricardo não reconheceu apareceram para prestar suas homenagens. Pessoas da comunidade cujas vidas haviam sido tocadas por Nelson e Zeus de maneiras que ele sequer imaginava. Zeus acompanhou toda a cerimônia com uma dignidade solene, como se compreendesse perfeitamente o significado daquele ritual. Manteve-se ao lado do caixão durante todo o velório, aceitando com paciência os afagos consoladores que recebia. Nos dias que se seguiram, Ricardo enfrentou a difícil tarefa de organizar os pertences do tio. Descobriu caixas de fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo e um diário que Nelson mantivera nos últimos anos, uma batalha consciente contra o esquecimento. As páginas iniciais mostravam uma caligrafia firme e pensamentos organizados. Gradualmente, a escrita tornava-se mais irregular, as ideias mais fragmentadas. Mas havia entradas consistentes sobre Zeus, sempre descritas com clareza surpreendente, como se as memórias relacionadas ao cachorro resistissem à névoa da doença. Zeus me trouxe de volta hoje, quando me perdi no supermercado, dizia uma entrada. Não sei como ele sabe encontrar o caminho quando minha mente se perde, mas ele sempre sabe. A última entrada, datada de poucas semanas antes da internação final, emocionou Ricardo profundamente. Sei que meu tempo está acabando. Os médicos falam em voz baixa, achando que não entendo, mas não tenho medo. Zeus me ensinou que a vida continua através do amor que compartilhamos. Ele veio até mim quando ambos estávamos quebrados, e juntos encontramos cura. Não é este o maior propósito da existência? Encontrar aqueles com quem podemos formar um círculo completo de amor e redenção. Não sei se lembrarei de escrever amanhã, mas quero que fique registrado. Valeu a pena. Cada momento valeu a pena. Cumprindo sua promessa, Ricardo assumiu os cuidados de Zeus. Inicialmente pretendia voltar para seu apartamento na capital, levando o cachorro consigo, mas algo na casa de Nelson, nas ruas tranquilas de Águas Claras, na comunidade que haviam construído, fez com que reconsiderasse seus planos. Acho que vamos ficar por aqui, disse a Zeus, enquanto caminhavam pelo mesmo parque onde Nelson costumava passear todas as manhãs. Este é nosso lar agora. O Pitbull, já com alguns fios brancos no focinho, olhou para ele com aquela intensidade característica, como se aprovasse completamente a decisão. A vida seguiu seu curso natural. Zeus continuou seu trabalho no Centro-Dia, agora oficialmente como cão de terapia certificado, graças ao programa que Clarice desenvolvera, baseado em suas habilidades naturais. Ricardo encontrou um equilíbrio entre seu trabalho remoto e o envolvimento com a comunidade local.
Em uma tarde particularmente significativa, quase um ano após a partida de Nelson, Ricardo encontrava-se na varanda, observando a chuva fina que caía sobre o jardim. Zeus repousava a seus pés, a respiração calma de quem está em paz. Uma jovem mulher aproximou-se do portão, protegendo-se com um guarda-chuva colorido. Parecia hesitante, como quem teme estar no lugar errado. "Posso ajudar?" chamou Ricardo. "Esta é a casa de Nelson Oliveira?" perguntou ela, aproximando-se. Era. Ele era meu tio. Faleceu no ano passado. A expressão da jovem mostrou desapontamento. "Eu vim por causa do documentário. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer recentemente e..." Ela pausou, emocionada. "A história do seu tio me deu esperança." Zeus, que até então estivera quieto, levantou-se e caminhou até o portão, observando a visitante com interesse. "Este é Zeus?" perguntou ela, os olhos brilhando de reconhecimento. "Posso?" Ricardo abriu o portão, permitindo que a jovem se aproximasse. Zeus, com sua sensibilidade habitual, percebeu a vulnerabilidade emocional da visitante e gentilmente encostou a cabeça em sua mão, oferecendo conforto silencioso. "Meu nome é Teresa", apresentou-se ela enquanto acariciava o cachorro. "Vim de longe para conhecê-los, aprender como lidar com o que está por vir." Naquele momento, olhando Zeus consolar aquela estranha como se a conhecesse há anos, Ricardo compreendeu que o legado de Nelson continuava vivo. A conexão extraordinária que seu tio e Zeus haviam construído não terminara. Havia apenas se transformado, alcançando novas vidas, oferecendo luz onde havia escuridão. Convidou Teresa para entrar, para compartilhar um café e ouvir histórias que o documentário não havia captado. Pequenos milagres cotidianos, momentos de graça inesperada, lições que apenas o amor incondicional poderia ensinar. Zeus acomodou-se entre eles, vigilante como sempre, mas em paz. Seu olhar, profundo e sábio, parecia dizer: "Vem, é assim que funciona. A vida continua, em círculos de cura que se expandem infinitamente, quando abrimos nossos corações para o improvável." E assim, na modesta sala de estar daquela casa em Vila Esperança, o ciclo da vida renovava-se. Histórias eram compartilhadas, lágrimas derramadas, risos trocados. A chuva lá fora amainava, revelando um arco-íris no horizonte, símbolo perfeito para aquele momento de conexão entre estranhos unidos por uma narrativa comum de perda, amor e redenção. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Nelson e Zeus tenha tocado seus corações. A forma como esses dois sobreviventes encontraram cura e propósito um no outro nos lembra que, às vezes, os anjos chegam em formas inesperadas, com 4 patas e um coração leal. Para mais histórias igualmente emocionantes, que exploram a profundidade das conexões humanas e as muitas formas que o amor pode assumir, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal. Deixem seu like neste vídeo e compartilhem nos comentários suas próprias histórias de amizades improváveis que transformaram vidas. A cada dia, trazemos novas narrativas que celebram a beleza da existência em todas as suas formas. Até nosso próximo encontro.